Pessoal, a partir de hoje vamos conversar um pouco sobre virtudes. E nada melhor do que começar com as virtudes fundamentais, as virtudes cardeais. E para isso, vamos nos guiar a partir da filosofia de São Tomás de Aquino, especificamente na Suma Teológica. A primeira virtude que vamos apresentar e que é a mãe de todas as virtudes é a virtude da prudência. Vamos refletir juntos? Então, eu sempre gosto de apresentar a vocês os conceitos, sempre levando em consideração os clássicos. A gente parte sempre de Aristóteles. Aristóteles falou sobre virtudes, mas especificamente vamos falar, a partir de hoje e durante as próximas semanas, sobre 4 virtudes fundamentais, que são elas a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. E depois a gente vai adicionando outras virtudes, mas é super importante a partir desse vídeo de hoje a gente refletir um pouco sobre o que é uma virtude, depois o que é um hábito e, finalmente, o que é a virtude da prudência e por que a prudência é a mãe de todas as virtudes. Partindo do princípio e falando sobre a obra de São Tomás de Aquino, a gente está se baseando especificamente na Suma Teológica, que é um tratado, a sua obra magna, é uma obra que está dividida em 3 partes e na segunda parte, a partir da pergunta 47, é quando São Tomás de Aquino vai falar sobre a virtude da prudência. Então, antes de falar sobre a virtude da prudência, o que é uma virtude? A gente vai entender na filosofia que a virtude é um hábito operativo bom. Ou seja, a partir da sucessão de muitas ações, nós chegamos a hábitos. Estes hábitos podem ser bons ou podem ser maus. Se são hábitos bons, são virtudes. Se são hábitos maus, são vícios. Então, se a gente está falando sobre uma virtude, a gente está falando sobre o resultado de muitas ações ao longo do tempo. Ou seja, se eu, por exemplo, hoje atuo de uma maneira justa, isso não me torna um homem justo, porque para que eu seja um homem justo, isso tem que se dar ao longo do tempo, depois de todo um processo. Ou seja, uma virtude é resultado de muitas ações. Então, o que vem a ser um hábito? São Tomás de Aquino vai dizer que um hábito, hábitos, é uma disposição da alma, uma disposição estável da alma para operar, para atuar bem. Então, a gente não pode começar por uma virtude mais importante, mais especial, que é a virtude da prudência. Ela é considerada a mãe de todas as virtudes. Ela é considerada a inteligência prática. Eu sei, a gente já falou em linhas gerais sobre essa virtude da prudência em outros vídeos, mas não foi um vídeo dedicado a isso. Então, o que é a virtude da prudência, Kenio? Simplifica, por favor. É o simples, que não é tão simples, parar, pensar e só depois deliberar, só depois agir. Então, parar, analisar as situações a partir dos fatos e da verdade, deixando de lado todo o sentimentalismo ou, por outro lado, só o racionalismo, encontrando esse equilíbrio e depois deliberando. Kenio, então, você poderia me dizer um vício contrário a essa virtude da prudência? Claro que sim, a gente pode relacionar diretamente com a precipitação. Sabe aquela pessoa que fala sem pensar? Sabe aquela pessoa que atua sem pensar? Se está com relação a falar, então você é uma pessoa desbocada, ou uma pessoa que age por impulso. Muito mal, né? Essa pessoa tem esse vício que é a precipitação. Por outro lado, a prudência nos convida a parar, pensar bem antes de falar, antes de se relacionar com os demais, antes de entregar uma palavra, escutar mais e falar menos. Não precisa nem eu comentar de que a prudência é
uma ferramenta super importante para o nosso crescimento pessoal. Essa virtude é base para todas as outras virtudes. São Tomás de Aquino vai dizer que a prudência é a mãe de todas as virtudes, porque não existe justiça sem prudência, não existe temperança sem prudência, não existe fortaleza sem prudência, não existe paciência sem prudência, e por aí seguimos. A prudência é a virtude básica para que para que possamos agir bem, agir seguindo a nossa natureza, buscando o nosso fim último, o nosso aperfeiçoamento. Para você que é cristão, alcançar a santidade e estar ao lado do Senhor. Então, fechando esse ponto, porque a minha ideia é que os vídeos sejam mais curtinhos. Uma virtude é um hábito operativo bom. Um hábito é uma disposição de nossa alma, uma disposição estável para agir bem, buscando o bem. Existem hábitos que são bons, que são as virtudes, existem hábitos que são maus, que são os vícios. Bem, os vícios não nos levam ao nosso fim último, que é o nosso aperfeiçoamento pessoal. As virtudes, por outro lado, sim. E a primeira virtude, a básica, a inteligência prática, é a virtude da prudência. E para concluir, eu deixo com vocês uma citação de Santo Tomás sobre a virtude da prudência, que remete a Santo Isidoro, que diz: como diz Santo Isidoro, ser prudente significa, por assim dizer, ver ao longe, pois o prudente é perspicaz e prevê os acontecimentos incertos. Meu amigo e minha amiga, eu garanto a você, e isso parece bem claro, quando somos prudentes e buscamos ser prudentes, a gente não tem surpresas negativas. As surpresas negativas até podem aparecer, mas a gente está consciente de que a gente não atuou buscando cada uma delas. Quando a gente é prudente, quando a gente para, quando a gente pensa bem antes de agir, a gente consegue seguir nesse caminho do bem, nesse caminho de aperfeiçoamento, nesse crescimento paulatino, e a gente vai se afastando desses vícios e de tudo que nos leva para fora do caminho desse aperfeiçoamento e desse crescimento. Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Siga comigo nessa jornada. A partir de hoje vamos falar sobre virtudes. Durante as próximas semanas traremos outras virtudes cardeais e logo algumas outras virtudes. Se gostou do material, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas de estudo, seus colegas de trabalho, seus familiares. E se você gostou muito, deixe a sua inscrição, que isso vai ajudar o nosso canal, vai fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Um grande abraço, se cuida, até a próxima. Tchau!